Locomar. Será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeitar bem conhecida receita. Quem não sente. Boa noite. Vou convidar as pessoas para irem entrando. A live Como Tomar no Coração a Mãe Triste, Louca ou Má. Falando das patologias que acometem as mães também, né? É seu próprio lar. Então vamos chegando, vamos entrando. Convidando as irmãs, as amigas. Ela desatinou, desarmou. Vamos chegando, estou convidando aqui as pessoas. O Instagram às vezes demora um pouquinho, né, para entrar ao vivo. E às vezes por aqui é mais rápido. Pronto. Thaís, Lu, bem-vindas. Obrigada por entrar nesse finalzinho de domingo, Dia das Mães. E o tema hoje é desafiador, é pesado, né? E um tanto indigesto. Para quem tá na pele de um filho ou de uma filha. Ah, obrigado. De uma filha cuja mãe traz uma dessas patologias que a gente vai falar aqui. E essa live foi mobilizada hoje de manhã, quando eu escutei essa música que eu adoro, mas eu associava essa música ao feminino, ao empoderamento, sabe? Dessa mulher independente. E hoje, a primeira frase, triste, loucomar, me associou a essas mães que sofrem de alguma patologia. Eu vou tirar, porque senão eu fico aqui gritando e não consigo chegar até o final da live, né? Na sequência dessa música, eu li um texto de uma pessoa que eu gosto muito, que eu não vou citar nomes, né? Se ela assistir a live ela vai saber, senão ela não vai saber. Mas como eu não vou dizer o nome, não tem problema, né? Ela postou um texto em homenagem à mãe dela que se suicidou há alguns anos. E essa pessoa é uma pessoa jovem. E nesse texto ela falava de como é difícil crescer, se desenvolver, se nutrir, fazer escolhas, viver sem a presença da mãe. E assim, eu comecei a chorar lendo aquele texto, tive que me recompor para chegar até o final, né? Achei muito bonito e me fez refletir quantos processos essa pessoa não passou até hoje poder chegar e fazer uma homenagem para essa mãe, mesmo essa mãe tendo desistido da própria vida e ter deixado um filho, uma filha ainda pequena,
praticamente sozinha no mundo, né? O processo de morte, de perda, principalmente pelo viés do suicídio, às vezes mobiliza na pessoa raiva. Raiva da pessoa que se suicidou, raiva de Deus que deixou isso acontecer, raiva da vida, enfim. Faz parte, né? A gente tem esse processo do luto, ele demora, ele é longo, ele passa por uma série de etapas, e dentre elas a raiva. E eu falei, caramba, vou fazer uma live hoje falando disso, né? No final do dia, que todo mundo já fez suas homenagens às mães. Outra situação também que me incentivou a trazer esse tema foram algumas pessoas que estavam sem as suas mães hoje, né? Como é dolorido, como faz falta, né? Por mais que os anos passem, a gente está sempre voltando para a mãe de alguma forma, né? Seja internamente, seja externamente. Infelizmente, muitas pessoas não puderam passar o seu Dia das Mães com as suas mães. Eu sou uma delas. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 19 anos, de câncer. E sempre me emociona. O Dia das Mães eu acho uma data muito emocionante. Hoje eu tenho meus filhos, na época eu já tinha uma filha. E é muito reconfortante, né? Que esse dia que os filhos especialmente vêm até nós nos agradecer, nos honrar, nos prestigiar. Seria muito bom que eles fizessem isso todo dia, 3 vezes ao dia. E que na constelação a gente tem essa piada interna. Obrigada, Thaís. Muito obrigada. Parabéns para você também, que é uma filha exemplar. Que a gente tem que tomar pai e mãe várias vezes ao dia, né, no coração, pra gente seguir leve e seguir bem. Então eu vou dar continuidade aqui enquanto as pessoas vão entrando. Vocês podem apertar no aviãozinho ou no coraçãozinho também, que assim o Instagram chama as pessoas. Eu separei aqui algumas coisas para falar em relação a essa música, né? O início dessa música fala triste, louca ou má. E aí eu associei essa mãe triste a uma mãe com uma depressão crônica, uma patologia, uma depressão severa. E você imagina que uma mãe com depressão crônica ou severa, ou crônica e severa, muitas vezes ela não vai estar presente ali cuidando do filho, ela vai estar fazendo aquilo mecanicamente, né? Não vai ter um investimento de desejo, aquela mãe vai estar oca, experienciando as suas próprias dores. Então ela muitas vezes ela não consegue se alegrar com o filho, ela não consegue fazer um investimento de afeto. E pela visão sistêmica, ela chega a esse estado porque a alma dela está olhando para uma dor do passado, para algo que aconteceu antes e que lhe causa muito sofrimento. Ela ainda não se liberou desse destino, dessa história que aconteceu em algum momento da vida dela ou dos antepassados dela, né? Por outros vieses, digamos assim. Essa depressão pode ser uma depressão pela visão médica, né, ou psiquiátrica, uma doença que requer medicação, tratamento, né, e a pessoa às vezes fica muitos anos nesse processo. E o filho cresce ali como dá para crescer e fica com esse vazio, né, da presença da mãe, fica com esse vazio do investimento da mãe. Muitas vezes essa mãe, no desespero, ela comete suicídio, saindo de vez, abandonando de vez a vida do filho. Noutras vezes, num momento de desespero, mobilizado pela depressão, ela pode dar aquele filho para adoção. Então a gente não sabe realmente quais são as dores que levaram ou que levam as mães a fazerem o que fazem em relação às suas vidas ou em relação à vida dos filhos, né? A gente só sabe que é muita dor.
Na sequência da música, depois do triste, ele fala da louca. E eu associei a louca a mães com personalidade psicótica, né, esquizofrênicas, ou mesmo com bipolaridades mais de um grau maior, mais forte, né, que muitas vezes impossibilita uma vida mais saudável, né, uma troca mais saudável também com os seus, com a sociedade, com o mundo, né. Então, os filhos dessas mães psicóticas, dependendo da psicose, da esquizofrenia ou do grau, também vão passar por situações muito traumáticas, né? De momentos onde a pessoa está num surto, então ela está fora da consciência dela, então nesse momento de surto ela pode agredir esse filho, né, fisicamente ou com palavras, ela pode ignorar situações de risco para aquela criança, ela pode expor aquela criança a situações de humilhação, de perigo, de risco na rua ou com outras pessoas. E esses registros traumáticos vão ficando gravados na memória da pessoa, na sua memória celular, no seu corpo, no seu inconsciente. E essa pessoa vai ser afetada em toda a vida dela. Isso tem consequências, né? E muitas vezes, tanto a pessoa depressiva quanto a psicótica, ela pode ser muito agressiva com seu filho. Depois, triste, louca e má. A mãe má eu associei às mães narcisistas, né? Que é um transtorno muito sério e que também traz muito sofrimento, né? Para um filho, porque a mãe narcisista ela vai maltratar o filho de alguma forma, seja fisicamente ou emocionalmente. E isso é muito difícil de ser superado, minha gente, sabe? Precisa de muita terapia, precisa de muita expansão de consciência, de uma espiritualização para você chegar, né, e perdoar uma mãe que cometeu abusos, crimes, agressões contra esse filho. E esse sempre foi e ainda é o meu maior desafio no consultório, na psicoterapia e nas constelações familiares, né? Quando chega um filho, uma filha, relatando suas experiências traumáticas com a mãe, uma mãe que já traz uma patologia, um comprometimento psicológico, né? Muito grande e que não tem, muitas vezes não tem cura, né? Então, assim, as experiências já aconteceram, já há um registro traumático, ou mais de um, vários, não tem cura para essa mãe e ele tem que conviver com isso, muitas vezes mora na mesma casa, muitas vezes ainda depende materialmente, né? Então, como que faz, né? Para tomar essa mãe no coração, que é um termo que a gente usa na constelação familiar. Tomar a mãe no coração, dentro dessa visão sistêmica, é um ato filosófico, é um movimento interno, sabe? Não quer dizer que você tenha que ter contato físico, que você tenha que abraçar, beijar, ter carinho, sabe? Querer estar perto, não, absolutamente. Tomar a mãe no coração é um movimento que a gente faz aqui dentro, um movimento de alma, que a nossa alma olha para a alma da nossa mãe, sem julgamentos, sem críticas, podendo ver que ali existe apenas um ser humano, né, repleta de fragilidades, de dores, de patologias, de doenças, né, enfim, o que ela tem para dar, o que ela tem para oferecer é isso, né, dor, sofrimento, humilhação. E quando você olha para sua mãe com esse olhar
humano, você precisa estar no seu lugar de adulto, né? Para você conseguir olhar para sua mãe dessa forma, do lugar do seu adulto, acolhendo e apoiando a sua criança ferida, que passou por todas essas experiências traumáticas, você olhar sem julgamento para essa mulher e entender que essa é a sua história, né? Essa é a sua história, que não vai adiantar você excluir, que você não tem como apagar. E assim, pela visão sistêmica, a gente aprende na prática que toda exclusão vai promover mais emaranhado e mais desequilíbrio, né? Tudo aquilo que a gente exclui retorna, fica retornando, né? E retorna mais forte. Então, é preciso a gente tomar o nosso adulto e olhar para essa situação, olhar para esse destino especial da nossa mãe e para o nosso, né? São destinos diferentes, mas até um momento, por você ser criança ou por você não saber disso que eu tô te falando agora, o destino dela ainda interferia no seu. Mas nós temos um destino separado da nossa mãe. Nossa mãe tem o destino dela, nós temos o nosso, né? Então, quando você faz esse movimento, você entende que se a sua mãe tem uma dessas patologias, ou até outra que eu não citei aqui, faz parte da sua saúde mental você colocar alguns limites, né? Limites para o adoecimento dessa mulher comum. É um limite saudável, distanciamento saudável. E esse distanciamento ele pode ser um distanciamento emocional e ele pode ser um distanciamento físico mesmo, para sua segurança e integridade. Então, muitas vezes, por ter uma mãe com uma patologia, uma psicopatologia mais grave, uma filha não vai poder se abrir com essa mãe ou pedir orientação para essa mãe. Essa mãe não vai ter condição psicológica de acolher e de orientar essa filha, né? Ou o filho. Se for uma mãe que através dessa patologia se coloque de uma forma mais agressiva, esse filho vai ter que manter uma distância física até que ele tenha condições, quem sabe, até de mudar de ambiente, mudar de casa, né? Ou morar com o pai, ou morar com um familiar, ou morar sozinho, né? E ter um contato com essa mãe mais reduzido. Veja bem, esse movimento não é excluir a mãe, porque se ele já conseguiu sair da criança ferida, acolher essa criança, curar as feridas dessa criança, ir para o posicionamento dele de adulto na vida, olhar para essa mãe como adulto, para a doença dela, colocar um limite. Esse limite inclui se afastar ou morar em outro lugar, né? Ele introjetou essa mãe no coração. Para introjetar essa mãe no coração, ele vai precisar de todos esses passos e olhar para essa mãe como uma mulher comum e buscar separar a doença dela do ser humano. Aqui é a doença, aqui a minha palma da mão é o ser humano, é a mãe. Então, ele olha a criança dele, com ele segurando na mão da criança dele, vai olhar para a mãe e vai tentar identificar na mãe algo de bom. Genice, bem-vinda! Vai tentar identificar na mãe algo de bom. Ela me botava para dormir quando ela não tinha crise, ou ela fazia um mingauzinho para mim que eu gostava, ou ela dançava comigo, ou não consigo ver nada de bom na minha mãe. Ok, mas você gosta do seu pai? Gosto do meu pai. Então, olhar para essa mãe e reconhecer que ela escolheu um homem maravilhoso para ser seu pai. Não, também não tenho isso. Não consigo ver nada de bom
na minha mãe, ela não fez nada de bom, não tenho registros, não tenho memórias de nada de bom da minha mãe. Então, você vai olhar para a vida que ela te deu e vai agradecer. Entendendo que a vida é muita coisa, não é pouca coisa, não. Então, se você não consegue identificar nada de bom, nenhum registro, nenhuma memória boa dessa mãe, agradeça pela vida. Então, a sua criança vai olhar, tentar identificar o que há de bom e agradecer. O seu adulto vai olhar para a patologia da sua mãe como adulto e vai falar: agora eu cresci e agora eu tenho recursos para colocar um limite para você, para a patologia da mãe, para a doença da mãe. E nesse momento ele pode visualizar essa patologia se afastando dele, se afastando da mãe, indo lá para trás. Mas para fazer isso tem todo esse processo que eu falei, né? Acolher sua criança ferida, isso você vai fazer com terapia, né? Você vai fazer, é um processo, leva um tempo. Você vai fazer crescendo, saindo da criança, curando a criança e indo para o seu lugar de adulto, né? Você vai resgatar o que há de bom nessa mãe, os registros positivos, né? Que podem ser memórias ou simplesmente a vida. E a partir daí agradecer a ela por isso. E você vai aprender como colocar limites saudáveis para a doença que ela apresenta, tá? Só depois desse processo todo é que você vai poder tomar essa mãe no coração realmente, sabe? Sem mágoa, sem cobrança, sem julgamento, sem culpa, né? Porque também tem esse outro lado da moeda. O filho de mães que sofrem de patologias mentais, eles não conseguem fazer uma conexão com esse amor e com essa gratidão com a mãe, e eles se sentem muito culpados. Você imagina os filhos de mães narcisistas no Dia das Mães, hoje, vendo várias postagens de filhos com mães fofinhas, né, transbordando amor e carinho, como eles não se sentem, né? Então tem todo um resgate também da autoestima, do amor próprio e de descobrir também o seu lado bom, porque você imagina que aquele pensamento infantil e mágico de que a minha mãe me bate, minha mãe me humilha, me maltrata, a criança pensa o quê? A minha mãe faz isso porque realmente eu sou uma pessoa má, eu sou ruim, eu não tenho nada de bom. E ela vai crescer e vai levar esse sentimento para a vida dela. Se nem a minha mãe me amou, que dirá uma companheira, um companheiro, que dirá meus filhos, ela não acredita no amor das pessoas. Né? É lógico, gente, que isso aqui é uma interpretação de um processo emocional que rola com filhos de mães narcisistas ou de outras patologias mentais. A pessoa não sabe, né? Ela só tem esse sentimento horroroso de que ela não é amada. Então essas pessoas especialmente podem levar mais tempo para tomar a mãe no coração, tá? Nós que tivemos uma mãe presente, uma mãe amorosa, que não tivemos grandes fluxos de amor interrompido, nós levamos uma vida inteira para tomar a mãe no coração. O Bert Helling estava tomando a mãe no coração no hospital com 94 anos, sei lá, pela milésima vez, sabe? Porque os conteúdos traumáticos, eles estão inconscientes, eles vão vindo à superfície com o tempo. Então você limpa aqui, daqui a pouco vem outro, você limpa ali, daqui a pouco você vem outro, você limpa mais um pouco, e é assim a vida inteira, né? Então, assim, nem sempre, aliás, eu poderia dizer nunca, e aí a Genice, professora de constelação, foi minha professora, tá aqui na live, ela pode dizer se eu tô sendo ousada ou não, mas eu creio que nunca
uma pessoa vai tomar a mãe no coração 100% na primeira constelação. Eu acho muito difícil, é um processo, né? Você vai, vence uma resistência aqui, vence uma resistência ali, dependendo do constelador que está trabalhando com você, ele vai dando informações para sua alma, né? Vai mudando o seu posicionamento corporal para que você vá acessando com maior facilidade a sua criança, né? O amor infantil, aquele amor que ficou represado quando teve o fluxo de amor interrompido, né? Por isso que a gente fala querida mamãe, mamãezinha, parece uma coisa de retardado, né? Mas não é. É para você realmente acessar aquele amor. Quando houve o registro traumático, o primeiro registro traumático, que às vezes era muito criança mesmo, né? E aí você quebra aquela resistência do adulto. Então você vê que são vários processos. Uma hora a gente tem que ir na criança, daqui a pouco a gente tem que ir no adulto. É complexa a situação. Então o que eu queria dizer para essas pessoas, né, que sofreram ou sofrem com mães com patologias dessa natureza procurem aprender e estudar sobre a patologia da sua mãe, né? Porque aí você vai ter condições de saber o que você pode esperar ou não dela, do cognitivo, do emocional, do prognóstico do tratamento dela. Busque terapia para você elaborar sua história de vida, para você entender, para você liberar essa culpa, né? Para você acessar esse amor que está aí escondido, represado embaixo de tanta dor, né? Constele muito. A constelação ela expande, ela traz muito conteúdo inconsciente para a consciência, isso acelera o nosso processo terapêutico, né? Então, assim, é muito bom. Eu recebo algumas pessoas que são enviadas pelas psicólogas, eu acho isso fantástico, né? E, gente, é um trabalho de formiguinha para a vida toda, sabe? Tomar pai e mãe, a gente tá falando só de mãe, tomar mãe todo dia ao acordar, ou mais vezes ao dia, né? As frases sistêmicas, elas, quando faladas com o coração mesmo, elas têm um poder muito grande de ação, de transformação, né? Então, quando você faz uma frase assim, querida mãe, eu vejo você, eu vejo toda a sua dor e eu sinto muito. São 3 frases curtinhas, né? Que você está incluindo a sua mãe. Eu vejo você. Eu vejo a sua dor, quer dizer, você está respeitando aquele destino especial dela, né? Porque você nasceu, desenvolveu uma patologia como uma psicose, um narcisismo, né? Que são transtornos de personalidade. Não é fácil, né? Eu acho que ninguém, se pudesse escolher, não escolheria, né? Um destino desse. E você tá falando sinto muito, você tá porque a gente não usa o perdão, né? Na constelação, a gente usa o sinto muito, assim, eu vejo a sua dor, eu sinto a sua dor, eu sinto muito por tudo isso que você passa, que nós passamos, né? E eu sinto muito, inclusive, por estar aqui tentando tomar você no meu coração e com tanta dificuldade. Eu sinto muito, né? Que eu não consiga sentir esse amor brotando de todos os poros por você, entende? Então, assim, o sinto muito, ele tem vários significados, né? O obrigada mãe, fazer uma reverência para a mãe, você tá agradecendo aquilo que a sua criança identificou de bom que ela fez por você durante toda a sua existência, ou simplesmente pela vida que ela te deu. Se você entende que o que ela pôde te dar foi muito pouco, né? Infelizmente, como a gente falou aqui no início da live,
O comprometimento dessas mães não lhes permite investir o filho de amor, investir o filho de cuidado, de carinho. E isso deixa marcas muito profundas, né? O fluxo de amor interrompido, ele é a interrupção do movimento de ir até a mãe. Aquele movimento que o bebê faz depois que ele sai da barriga da mãe, de buscar a mãe, né? De buscar o seio da mãe, o seio que nutre através do leite, o seio que nutre de afeto. Pode não ser o leite, pode ser a mamadeira, né? Mas isso, quando é feito com investimento afetivo, ó, o bebê tá aqui no meu colo, às vezes o bebê tá mamando na mamadeira ou no peito e o olhinho dele busca o olho da mãe, e o olho da mãe busca o olhinho do bebê. Isso é lindo, isso é investimento afetivo, sabe? E esse conforto de você buscar o apoio do outro vai se repetir a vida inteira. E as mães que são acometidas dessas patologias, essa criança vai buscar esse olhar e não vai ter. Ou ela vai buscar a nutrição do leite ou do afeto, muitas vezes ela não vai ter. Ela vai ter o contrário. Ela vai ter fome. Fome de alimento, fome de afeto. Ela vai ter fome de cuidados básicos, sabe? A doença mental nesse sentido, ela é muito, muito pesada e muito degradante, né? E vai, como é que se diz? Vai atingindo todo mundo que está no entorno, todos os familiares adoecem juntos, né? Então, assim, filhos de mães narcisistas, depressivas ou psicóticas precisam, gente, precisam de apoio, precisam de tratamento, precisam olhar para a sua história, para esse fluxo de amor interrompido e dar conta disso. E se você faz esse movimento, você consegue se fortalecer com a sua história, com quem você é, entende? Porque as dificuldades, sem dúvida nenhuma, elas nos tornam mais fortes. Parece frase feita, mas não é não, né? Se você não sabe cozinhar, né? E você tá com muita fome, e você tá sozinho em casa, né? E sem telefone para pedir um iFood, você vai se virar com o que tem na geladeira e no armário, vai fazer ali uma gororoba e vai comer. E a cada aperto desse, a sua gororoba vai ficando cada vez melhor, né? Então, assim, as dificuldades nos tiram de uma zona de conforto e nos fazem mais fortes, mais preparados para a vida, né? Exatamente porque a gente tem que sair e buscar. Esses filhos, eles têm que sair e buscar o equilíbrio, a proteção, o acolhimento, a orientação, eles vão buscar em outras fontes. Às vezes um pai, uma avó, um primo mais velho, um professor na escola, e a pessoa vai se virando, vai se desenvolvendo, né, da forma que dá, até que um dia ela possa ela mesma investir, ou ela, quem sabe, tem um pai, uma madrinha que faça esse movimento por ela, né, colocando ela em terapia, e quando ela ficar mais velha, ela dá conta disso com as suas próprias constelações, com estudo, né? Então ela vai lapidando o seu próprio cristal, ela vai limpando, né? Vai lapidando, e ela, quando vê, ela tem um tesouro nas mãos. E ela tá mais forte, e ela pode não somente se ajudar, mas ajudar outras pessoas com as experiências que ela teve, né? É muito comum as pessoas escolherem profissões a partir de experiências dolorosas da sua vida, né? Como psicologia, medicina, assistente social,
essas profissões mais voltadas com o acolher e o ajudar o outro, né? Enfermagem. Então elas vão se nutrindo nessa troca, né? De ajudar o outro e receber um olhar, um agradecimento, um abraço e se sentindo útil. Elas vão se alimentando disso de alguma forma, né? Existem também, infelizmente, aquelas pessoas que ficam presas no sofrimento, quase que num vitimismo e numa reclamação, né? Que a minha mãe não me deu, que a minha mãe não me amou, que ninguém me ama, que ninguém me ajuda. E a pessoa fica ali, ó, naquela reverberação daquele sentimento e daquelas palavras e não vê mais nada, né? Essas situações são mais difíceis e é por isso que a gente fala que tudo é uma escolha. E algumas pessoas se revoltam quando eu falo isso, né? Porque é óbvio, é uma escolha muitas vezes inconsciente. Existem ganhos secundários de ficar nesse lugar. Quem de nós não passou por isso, né? De estar numa relação, de estar numa situação, só reclamando, reclamando, e a pessoa fala assim, cara, vai embora, tá ruim pra você, vai embora, e você não vai, você fica ali, né? Porque você não tá pronta, você tá ali no meio, é um processo, você ainda não cumpriu todas as etapas desse processo, você não tá pronta, tá tudo bem, né? Só que você vai estender dessa forma o tempo de sofrimento. Então, assim, olhar através da terapia, olhar através da constelação familiar, dói. Tem que ter coragem, sabe? Tem que ter um apoio ali, seja do psicólogo, seja do constelador, para você olhar para essas dores. Mas é libertador, sabe? Liberta a dor. Eu adoro essa palavra, libertador, né? Porque liberta a dor. E você fica mais leve e você pode redirecionar a sua vida, redirecionar o seu olhar, né? Você pode olhar para a sua vida, independente do que aconteceu, do destino da sua mãe, você coloca aquilo no seu passado, né? E você segue a partir do seu adulto ressignificado, fortalecido, a partir dali com escolhas mais saudáveis, né? Colocando limite, porque também tem isso, esse limite que o adulto aprende a colocar para a patologia da mãe, ele vai aprender a colocar esse limite na vida. Porque muitos filhos de mães adoecidas psicologicamente, eles por serem tão invadidos, né, por essa mãe, eles na vida eles seguem com relacionamentos abusivos, atraindo uma certa repetição, né, de padrão, e eles têm muita dificuldade de dizer não, muita dificuldade do autocuidado, da autoproteção. Então isso tudo eles vão ter que aprender na terapia para poder ter mais qualidade de vida, porque você imagina que a pessoa já sofreu pra caramba na infância com a mãe doente, aí entra num casamento abusivo, sofre pra caramba no relacionamento abusivo, né? Aí digamos que tenha um filho, uma filha que na adolescência também desenvolve algum padrão de agressividade. Gente, é muito sofrimento, vamos combinar, que ninguém merece, né? Então, assim, expandir a consciência no sentido de conhecer a sua história, conhecer os mecanismos que envolvem o adoecimento da sua mãe, as consequências que isso teve em você, no seu emocional, na sua vida, e dar conta disso da melhor forma possível, tá? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, a gente já está chegando mais pro final. 15 minutinhos. A Genice tinha pedido aqui para eu falar um pouquinho do encontro do feminino ancestral, que está programado para 29 de maio. Ele vai ser presencial aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai passar um dia inteiro conversando sobre esse tal feminino sagrado, falando do nosso ciclo ovulatório, falando de menstruação, falando das nossas deusas internas, cada fase lunar da lua interna
tem uma deusa específica que traz energias próprias, né? E como que a gente pode identificar, como a gente pode tirar proveito dessas energias no nosso dia a dia, né? E assim, num ambiente de círculo de mulheres, né? Então não há hierarquia, uma troca, onde cada mulher vai poder trazer as suas experiências, as suas fragilidades, as suas dificuldades. Vamos fazer dinâmicas sistêmicas, xamânicas, enfim, com muita música, muito movimento corporal. Vai ser lindo, eu tenho certeza. Então vai ser dia 29 de maio. O horário eu acho que é de 9 às 4, se não me engano. E quem quiser é só me chamar no direct, quem quiser maiores informações, né? Eu lancei um e-book também de feminino ancestral, tá lá na minha bio, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, você pode adquirir meu e-book. É um e-book que foi escrito ao longo do meu processo com o meu próprio feminino, então assim, tem um texto introdutório do que é o movimento do feminino sagrado, tem alguns textos falando da lua interna, das deusas, e tem outros textos falando do feminino, né, da sexualidade, enfim, de temas mesmo pertinentes ao feminino, e intercalados com poesias, que eu gosto muito de escrever poesia. Tem 2 meditações que você ganha também quando você adquire o e-book, que são 2 meditações que eu criei e gravei, uma para a cura do útero e outra para a integração da sua deusa interna. E aí tem muita coisa legal, né? Tem as lives que eu tô fazendo com a Genice toda sexta-feira, 8 horas. Nós já fizemos 3, acho que ainda tem mais 2. Sexta-feira vai ser corpo como potência do feminino ancestral. A outra sexta eu não lembro, gente, mas tem no meu Instagram, tá bom? Então, essas foram as minhas dicas de hoje, né? Para quem tem uma mãe. Interessante, eu não falei uma coisa importante, né? Quem tem uma mãe que sofre de transtornos mentais, né? A gente idealiza muito a mãe. E isso aumentou essa idealização com as religiões, principalmente com o catolicismo, né? Então, assim, a gente coloca a mãe, a gente bota num pedestal lá longe, né? A mãe, a Nossa Senhora, a Grande Mãe, a Virgem Maria. E a mãe é só uma mulher, gente, que engravidou. Uma mulher comum. Tem um texto do Bert que ele fala, que eu gosto muito, que ele fala algo assim, né? Que a mãe é uma mulher comum, que ama de forma comum, que sofre de forma comum, que deseja de forma comum, ou seja, faz tudo de forma comum. E a gente, enquanto filho, cria uma expectativa absurda, né? Como se ela fosse realmente uma santa. E não é, ela é só uma mulher comum, né? Então esse também poderia ser um dos passos para você conseguir tomar essa mãe no coração e agradecer pela vida, ou por aquilo que você conseguiu identificar que ela te deu de bom ao longo da vida, né? Olhar ela como uma mulher comum. Uma mulher comum que sofre, portadora de uma doença. E você tomar o seu adulto e aprender a colocar limite para essa doença, mesmo que esse limite seja o distanciamento saudável, né? Então, assim, colocar limite para a doença da mãe, ter um distanciamento saudável, não é excluir a mãe, é autocuidado, é amor próprio, tá? O movimento de tomar a mãe, repito, é um movimento interno, é um movimento filosófico que a gente leva um tempo para entender, né? Então, quem quer adentrar esse mundo da constelação, quem quer saber o que é tomar a mãe no coração,
Vai ler os livros de Bert Hellinger, procura fazer uma formação de constelação. A Genice dá aula, eu dou aula junto com a Lilian, a gente tem cursos de formação. Durante todo o processo do curso, você não só recebe a teoria, ali do Bert mesmo, dos livros dele, né, da fonte mesmo da criação das constelações, como você vai poder olhar para todos os aspectos da sua vida sendo constelado, sendo representante da constelação de outras pessoas. Então é um processo, a formação de constelação, ela não é só para você ser constelador. Não, ela é para você se liberar dos seus emaranhados sistêmicos e das suas dores, sabe? E poder seguir livre, olhando para o seu destino, fazendo as suas próprias escolhas, sem ter que ficar repetindo inconscientemente o destino daqueles que vieram antes de você, né? Então você libera você libera 7 gerações para trás e 7 gerações para frente. Então assim, é transformador. Eu sou suspeita para falar, eu amo as constelações, mudou a minha vida, a qualidade de vida minha e da minha família, né? Porque você muda o seu olhar para as pessoas da sua família, para os seus colegas de trabalho, para a vida como um todo. Você muda a forma de olhar, a forma de se relacionar, né? Você para de reagir, você para de exigir. Então, assim, é uma transformação incrível, sabe? Incrível. Então, tomar a mãe no coração é um processo, cada um tem o seu. Uns vão ter um processo mais leve, outros vão ter um processo mais hard, uns vão ser mais rápido, outros vão ser mais lentos, mas tem jeito, tem caminho, sabe? Eu percebo que as pessoas chegam na constelação quando vê como é importante tomar pai e mãe, e elas têm essas histórias pesadas com mãe ou com pai, elas desistem. Elas falam, não quero saber disso não vou tomar minha mãe não, minha mãe é louca, minha mãe é triste, louca e má, né? E não é por aí, sabe? É um movimento que você faz para você mesmo, para você ter saúde, para você ter qualidade de vida, para você ter relações mais saudáveis, porque se você joga para baixo do tapete, né, deixa essa história no inconsciente, com certeza você vai projetar isso nas suas relações, com o seu companheiro, com a sua companheira, com a sua nora, com o seu genro, né, com o patrão, com uma chefe. A gente vai projetando, aquilo vai retornando enquanto a gente não para, olha e apazigua, né? Aceita no sentido de que essa é a minha história, aconteceu e não adianta eu ficar lamentando, né? A partir de agora eu vou fazer diferente, eu vou olhar para minha própria vida, enfim. Você, nesse movimento de libertar, de liberar, se liberar desses destinos especiais do teu sistema, você se liberta para a vida, você consegue tomar a vida. Até porque há uma conexão entre mãe e vida. Uma conexão que Bert Hellinger viu, que também é muito filosófica. Aliás, toda a teoria da constelação é muito filosófica, é muito profunda. Então a gente precisa se debruçar sobre, a gente precisa ler, reler a bibliografia dele várias vezes, porque às vezes a gente não entende. O nosso próprio processo de cura nos dificulta ou nos facilita compreender o que o autor coloca nos seus livros, né? Que são experiências de workshops mesmo. A maioria dos livros dele retrata as experiências que ele viveu nos workshops. Então é isso, gente. Obrigado por terem ficado até o final. Eu vou deixar essa live salva. Se você tiver dúvida,
perguntas, sugestões, escreve lá para mim nos comentários que eu vou ter um prazer de responder, tá? Eu vou respondendo pessoalmente cada um ou até respondo nos stories mesmo. Boto a perguntinha de vocês e respondo, tá bom? Muito obrigada. Boa noite, um bom final de domingo para vocês.